Chama na Botina tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Cindy Balsas. Nossos patrocinadores: Lavronorte, concessionária John Deere, Mardiza, concessionária Valtra, Estratégia, Segurança do Trabalho e Ambiental, Casa Sertaneja, tudo para a sua casa, Cordial Agro, Seguros, Financiamentos e Consórcios, NS Bio Sustentabilidade, Microgel, pioneira em manejo microbiológico do solo, Tremesa e Amor, sua referência em mesas postas, Hunter Assessoria, sua grife de investimento e crédito, Granja Agromina, entre as maiores produtores de suínos da região nordeste do Brasil, Fazenda MS, referência em manejo de solo no Maranhão, Fazenda Laruna, o agronegócio alimentou o passado, sustenta o presente e garante o futuro do país. Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E essa semana, né, Lara, nós estamos aqui com a nossa convidada, uma prata da casa, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa história, um pouquinho desse trabalho que ela desenvolve aqui na nossa cidade, não é? Com certeza. Primeiro programa do ano, né? O pessoal sabe que no final do ano a gente deixa algumas coisas prontas para as pessoas, mas é o primeiro programa que nós gravamos em 2000. Eu tô doida. Eu não sei. Tá dizendo? Não, eu não tô lembrada. Mulher, não é gravando esse ano. Sério? Sim. Então, Gente, é que janeiro pra mim parece que tem 120 dias. Nem corta, Fábio. Deixa o povo rir. Deixa o povo rir. Gente, Assim, eu falei, o bom é que a doutora já aproveita e já trata. começa a fazer uma análise, já faz o tratamento, já sai daqui com um diagnóstico, Deus né? me livre. O meu não é bom. Ai, gente, desculpa. É porque assim, eu já fiz tanto trem nesse janeiro, mulher, que eu já vim de lugares que parece assim que a gente não tinha se encontrado E a ainda. gente já tem mais uma semana no mês de janeiro, só pra você me avisar. Não, tá tranquilo, não tem problema, não. Agora eu já tô meio surtada normal, assim. Parece que. Ai, tá bom. Acho que agora O bom é que a Amanda já tá chegando e já tá vendo que assim, o negócio aqui é descontraído, viu, Amanda? É tranquilo. Não, é tranquilo e eu deixo que o povo ri de mim. Eu não tô nem não. Errei, pronto, acabou. Bora lá. Mas muito bem-vinda, Amanda. É um prazer ter você por aqui. E como de praxe, a gente quer que você se apresente. Aqui a gente deixa o nosso convidado falar sobre ele. Então, conta quem é a Amanda, de onde que ela é, se ela é daqui de Balsa, se não é, o que ela faz, como é que é. Conta pra gente. Pois bem, boa tarde. Eu me chamo Amanda Fontes, sou daqui de Balsas, sou formada pelo Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, UNITEPAC, né, de Araguaína. Passei uns 5 anos estudando lá, fazendo a graduação em Psicologia e logo que eu formei, retornei para Balsas. Eu sou psicóloga clínica, né? No momento eu estou na Clínica Atende Já e também presto serviço para o Ministério Público, que é pela 5ª Promotoria, né? Que é o grupo reflexivo para homens que são autores de violência doméstica, que é um trabalho junto com a assistência, que é o quê? Acolher aqueles homens que estão na questão de medida protetiva. Né, as mulheres que vão até a delegacia fazer o pedido e a gente recebe esses homens para fazer como se fosse um processo do quê? De uma desconstrução do machismo, né? Tentar fazer com que eles entendam por que eles chegaram, né, ali, porque muitos chegam já com aquela resistência dizendo que não fez nada, mas a partir do momento que é como se fosse um curso. O curso ele é ministrado, eles conseguem entender, né, que a violência ela não se limita somente à violência física, tem outros tipos de violência. Que interessante. Isso eu não sabia. Vamos falar mais sobre isso. Eu já tenho um monte de trem pra perguntar a respeito disso. Mas vamos, cada pauta na sua pauta, né? Mas também eu já prestei serviço para assistência social, né? Que é o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, que é o quê? Fazer acompanhamento de famílias, também receber uma pessoa que está precisando de um atendimento psicológico, né? Que tem uma demanda, chega até o CRAS, que é uma porta de entrada, né? Vendo a necessidade, né? Dependendo da demanda do paciente, a gente faz o encaminhamento. Então, tem... De cada área tem um pouquinho, né? Eu já tive experiência. É que a psicologia é muito abrangente, né? Isso. Principalmente assim, eu acredito muito que nesses últimos 5 anos, durante e pós-pandemia,
tanto psiquiatra quanto psicólogo, ele foi um profissional muito bem, que ele foi mais valorizado, né? Antes tinha o estigma, não sou doida porque eu vou na psicóloga, não sou doida porque eu vou procurar um psiquiatra, né? Isso. Eu não tenho problemas, não, gente, não preciso. E com essa função da pandemia e pós-pandemia, além de vocês terem tido mais reconhecimento, vamos usar essa palavra, nós também, as pessoas que tinham um pouco de preconceito, viram que não era bem assim e que vocês podem ajudar de muitas formas, né? Você agora, nessa breve apresentação sua, você já nos mostrou vários pontos que você como psicóloga e os teus colegas podem interagir e nos ajudar. E a campanha Janeiro Branco é justamente isso, é quebrar esses estigmas associados a doenças mentais, né? O Janeiro Branco, ele visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e emocional, né? Porque, realmente, depois da pandemia, o pessoal procuraram cuidar mais da saúde mental, até porque saúde mental e saúde física andam interligados, né? Então, assim, uma coisa que a gente procura também quando a pessoa chega até uma clínica, né? A gente já procura. Você pratica alguma atividade física? Porque os cuidados com o corpo também refletem na mente. Que é o quê? Às vezes, querendo ou não, as pessoas vê o descanso como uma preguiça, né? Não, eu tô perdendo tempo porque eu descansei um pouquinho. Mas assim, se você ficar sobrecarregado, será que você vai ter habilidades para cumprir com suas obrigações? Então, assim, a campanha Janeiro Branco é mostrar para as pessoas que ela fazer com que elas tenham uma organização da rotina, né? Colocar atividades que consegue cumprir no dia, não se sobrecarregar demais, né? A questão, por que é janeiro, né? E por que é branco? Escolher a cor branca. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu acho que é por causa da questão de você estar livre. Tipo assim, tá tudo limpo, tá começando, né? Exatamente. Uma coisa de recomeço. E é o primeiro mês do ano, né? Então, assim, é um recomeço, renovação de esperança. É o mês das metas, né? Isso. Eu vou emagrecer tanto até tanto, eu vou fazer exercício físico, vou ler tantos livros por mês, aí... Isso, até a questão mesmo de quem que vai permanecer na minha vida. Né, que é muito importante. Tem meta, isso é gente. Se eu vou fazer uma meta dessa, o trem vai ficar feio, que a lista vai ficar gigante. A lista vai... Agora eu fiquei curiosa. A lista vai ficar gigante porque as pessoas vão permanecer ou vai ficar passou. Tem pessoas que estipulam isso como meta, né? Porque é importante. Em algum momento você filtrar quais são as pessoas que estão ao seu lado. Porque querendo ou não, a energia... Tem algumas pessoas que não acreditam, mas só que a energia é real. A energia é real, sim. Eu vi ontem, inclusive, acho que foi ontem, do Moscow, ele falando sobre... Uma das coisas que ele fala sobre ser rico, e não tem nada a ver com a riqueza financeira, mas uma riqueza realmente muito mais de espírito mesmo. Então, assim, com quem eu ando, o que eu faço e por que eu faço. Então, são perguntas tão simples, mas que realmente trazem um significado muito importante. E quando eu olho para isso, é realmente assim... Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Então, isso me dá trabalho, isso me agrega, o que isso faz? Amizades, eu acho que é um pouco disso também. Então, é assim, por que eu tenho amizade com fulano? Por que eu me relaciono com fulano? Então, assim, o que essa amizade me traz? Então, muitas das vezes, você tem amizade com uma pessoa, a pessoa só te chama para ir para um bar beber, por exemplo, tá, gente? Assim, nada contra, cada um é livre para escolher. Mas, assim, o que isso te traz, realmente? Quer dizer, você tá no bar e tá bebendo, mas tá tendo conversas que são produtivas, né? Significativas, porque você consegue ter conversas produtivas em qualquer lugar, inclusive no bar. Mas não, você tá indo por bar só pra ir, só pra beber, então o que isso traz de significado, né? Então, acho que tem um pouco disso também, essa coisa dessa análise de profundidade mesmo, né? É filtrar, né? Porque, assim, às vezes tem aquela questão, tem pessoas que se aproximam só pela questão de estar precisando no momento e logo após o momento que conseguiu o que queria, se afasta. Né? Então, assim, às vezes a pessoa começa a até contestar. Será que realmente eu só tenho esse valor da questão de ajudar as pessoas e quando eu preciso a pessoa não tá ali disposta, né? Às vezes a pessoa quer, pelo medo de perder pessoas, que existem pessoas, né, indivíduos que têm muito medo de perder o outro, mas será que valia a pena realmente aquela pessoa estar do seu lado, né?
que algumas pessoas também, pra tirar a responsabilidade do outro, preferem se culpar, sendo que aquela situação, né, não dependia somente dela. Então isso vale para relacionamentos tanto quanto amizades, quanto um relacionamento amoroso. Quando você começou a falar nisso, eu fiquei imaginando assim, Amanda, aquela pessoa. A gente hoje já conhece esse tipo de relacionamento, de ler, de ouvir, né? Eu e a Diana, que a gente tá aqui já indo para 4 anos, então a gente conversa e já conversou com muita gente, né? Então, assim, daquela pessoa que realmente te cobra isso, né? O que hoje é chamado de amizade tóxica, de relacionamento tóxico, aquela mãe que é tóxica, pai, né? Quando a gente fala relacionamento, a gente tá falando de uma gama geral, tanto de amizade, filial, amoroso. E eu vejo com preocupação as pessoas que não querem sair disso, sabe? Aquela coisa assim da cobrança. Ah, mas eu sou amiga da Diana, tem mais de 10 anos, ela não me convida pra fazer tal coisa, a pessoa chegou ontem. Hello? Ou eu tenho que avaliar o meu comportamento, é uma coisa que a gente não faz, né? De o porquê que de repente a Ediana faz um evento na casa dela e eu que conheço, que não estou participando. Até que ponto eu sou a pessoa que perturba o grupo inteiro? E é uma coisa que a gente não avalia isso, né? Tipos de amizade, Isso. tipos de ambientes que você frequenta com aquela pessoa, né? Então, misturar bebidas e pessoas é uma arte. Você Sim. precisa fazer pra não dar B.O. cheat. E essa análise, sabe, Amanda, eu ando fazendo comigo. Acho que a maturidade vai trazendo isso pra gente também. Isso. E quando algumas pessoas, tipo assim, fulano fez tal coisa. Eu sei que tem pessoas que cobram, sabe? Mas por quê? Eu já sou de boa nessa função. Porque se eu sou amiga, eu acho que eu sou amiga para dizer para ela, olha, a casa é tua, né? De repente tu tá fazendo uma coisa para conversar sobre coisas com essas outras amigas, que eu não preciso da minha presença, eu não preciso impor, não é porque ela não goste de mim. Isso tá sendo tão libertador pra mim, sabe? De vez em quando eu falo, meu Deus, tô crescendo. E assim, até a forma de impor limites, né? Às vezes as pessoas pensam que impor limite é porque, não, eu tô colocando limite demais, a pessoa pode se afastar, mas se realmente a pessoa gosta de você, ela vai procurar entender, né? É a questão de você estar disposto 100%. Né? Tem alguns momentos que você tem suas responsabilidades que outra pessoa não vai poder resolver por você. Exato. Então, não, fulano, eu não posso te ajudar no momento, porque eu também tenho minhas demandas, mas quando você precisar de mim em outra situação, né, em outro momento, eu posso ajudar. Então, assim, para ver que são pequenas atitudes, né, hábitos, que faz com que você realmente tenha a questão de você ter uma saúde mental equilibrada. Então, assim, dando continuidade, assim, a escolha de ser janeiro branco seria por quê? Porque representa uma tela em branco, uma folha em branco, e que a pessoa pode reescrever uma nova história, né? Fazer mudança de hábitos. E aí vocês falaram sobre a questão das metas. Uma coisa que a gente frisa muito é o quê? Colocar metas alcançáveis. Não adianta você colocar uma meta, sendo que você sabe que ainda não é o momento, né? Que você não vai conseguir alcançar. Que seria o quê? A questão de você não criar tanta expectativa em cima de uma situação. Uhum. Você tem que dar, assim, uma atenção ao pensamento que você está tendo no momento, ver se aquele pensamento procede, se realmente está dentro do contexto da sua realidade, para que assim você não venha se frustrar depois, né? Que pode até desenvolver uma ansiedade. Porque a ansiedade é o quê? Aquele sofrimento antecipado, aquela preocupação excessiva quanto ao futuro, sendo que a única coisa que resta é o presente. E o futuro é uma construção a partir do presente. Então, assim, é muito questão de escolha, você refletir, né, tirar um momento ali, sentar e colocar essas metas e analisar uma por uma. Seria legal também a questão de prioridade. O que é prioridade no momento? Enumera de acordo com a prioridade. Essa aqui é a primeira prioridade. Coloca lá como primeira, a segunda e assim sucessivamente. Porque eu separo as minhas metas por prioridades. Família, financeiro, saúde, espiritual, né, diversão, vamos assim colocar. E ali eu vou separando. Mas eu já vi muita gente comentar o seguinte, minha meta desse ano, eu vou eliminar 10 quilos até julho.
O ano passado você perdeu quantos? Nenhum. Cara, se tu perder um, já é o dobro do ano passado. Então faz uma meta mais, né? Isso. O importante é desistir. Entendeu? Eu vou ler 20 livros esse ano. Quando você leu ano passado? Nenhum. Cara, então lê um. Mentira, tu não vai fazer nem a metade. Então lê um. É porque aí é aquela coisa... mas fulano faz, né? E eu acho assim que as nossas mães, Amanda, a sua... Acho que não, porque... A sua mãe deve ter a minha idade. Sabe daquela, você não é todo mundo? Essa frase tem uma sabedoria tão gigante que a gente, quando criança, não prestava atenção. Isso. Mas ela é tão sábia, né? Você não é todo mundo, você não é igual. E é nisso também que eu acredito que está tendo muita ansiedade. É o igual, é o querer ser, sempre ser. Isso, essa questão da comparação, a gente poderia até fazer uma relação com redes sociais. Sim. Né? As pessoas vê aquela foto, pensa que tudo é perfeito, mas, gente, por trás, né? Os bastidores. De acabar com o filtro agora, eu acho que é o começo, inclusive, de voltar um pouquinho mais pra realidade também, né? Isso, porque assim... Gente, tá demais. As pessoas querem mostrar uma vida perfeita, mas não é tudo aquilo, né? Aí uma pessoa, assim, atrás da tela, né, que tá vendo aquele, nossa, fulano tem uma vida tão perfeita. E aí, com o passar do tempo, né, às vezes as pessoas vêm até as redes sociais e dizem, eu tenho ansiedade, tenho depressão. Né? Às vezes vê a rede social como uma válvula de escape para mostrar uma coisa que não é. Então, por que não mostrar realmente a realidade? Né? Então, assim, essa questão da comparação é uma coisa que tem realmente desencadeado a ansiedade nas pessoas. Mas fulano tem isso, tem aquilo, eu não consegui. Mas, assim, para cada pessoa alcançar seu objetivo requer um tempo. E, assim, por mínima que seja para outras pessoas, pelo fato de você já ter tido um avanço, por exemplo, como você falou, a pessoa quer ler 20 livros, ela já leu ela poderia valorizar esse fato de ter já lido pelo menos um. E assim, o que importa é o valor daquela conquista pra você. Porque, querendo ou não, tem algumas pessoas que vão, né, menosprezar, vão querer diminuir. Sim. Mas assim, o que importa é o valor de você ter conseguido e você valorizar aquilo. E entender que é um degrau já que você conseguiu subir. Então, assim, de degrau em degrau você chega no seu objetivo. Fazendo, inclusive, um gancho em relação a isso, é lembrar que quando a gente fala de meta, a meta não é algo que você escreve agora em dezembro ou em janeiro e vai botar ela na gaveta e olhar ela em janeiro do ano que vem. Ela tem que... Exato, ela precisa estar ali para que, como um planner, ou, né, se você usa isso, né, também não é obrigatório, mas assim, já que se você se propôs a escrever, faça esse acompanhamento mensal, de forma a você já ir observando ou adaptando aquilo. Quando vocês falaram, por exemplo, da questão do livro, uma coisa que me vem muito à mente, e o livro é um exemplo, é aquela coisa. Então, coloca como uma meta ler por exemplo, em 2 meses. Em 2 meses, ler Se você, em 1 mês, conseguiu ler você revisa a meta. Porque você pode, a meta é sua. Você pode dobrar. Você pode, né? Eu até brinquei, porque esses dias lá em casa, no final do ano, eu falei que eu tava com uma meta, e quando eu atingisse a meta, eu ia dobrar a meta. Meu irmão não gostou muito da meta, não. É que a analogia não ficou boa. Não, mas é porque era real. Só ele não gostou da analogia, mas eu fiz a propósito, né? Mas é interessante essas coisas. E é verdade. Porque você pensa... A gente tá falando de educação física, a gente tá falando de saúde, eu vou pra academia. Nunca fui pra academia, vou ir todo dia. Não vai. Não. Então, vai 2, vai 3, alterna. Vai dar uma volta no parque, alterna, né? Desopila a tua mente. E aí é interessante isso, porque a Amanda coloca dessa forma, e eu acho que essas coisas, elas são feitas para serem fáceis e não para serem um obstáculo, não é, Amanda? Isso. Assim, seria bom a pessoa ter uma agenda, né? E assim... Caderninho. Isso, organização, por exemplo, amanhã... no caso, amanhã é quinta-feira. A pessoa pode estipular o número de... eu gostei de ver. Por exemplo, amanhã é quinta-feira e a pessoa estipula a quantidade de atividades que ela pode fazer naquele dia. E aí, se caso não conseguir resolver tudo, descansa um pouquinho, no outro dia você começa novamente.
O importante é Cada você um não... com o seu. Cada um com o seu. Aqui. Ah, é pra mostrar. O meu é aqui. Mas você sabe por que eu ainda sou assim? Eu tenho uma caixa que eu devo ter mais de 20 Deus me livre. agendas. Não, eu gosto de ver. tenho Não, Um pouquinho. Tá bom? eu gosto de ver, porque eu escrevo coisas. Por exemplo, assim, quando eu sair daqui hoje, depois da nossa conversa, eu vou escrever muitas coisas a respeito. E vou escrever na agenda. Então, depois eu gosto de ficar revisando. Eu falo, cara, mas eu escrevi isso por quê? Coisa de gente doida. Mas, aí você falando essa questão, que pra muita gente, Amanda, ela pode estar passando por problema de ansiedade, ela não sabe o que é ansiedade. Porque eu só descobri que eu tinha ansiedade quando a minha ansiedade estava virando síndrome do pânico. Porque eu simplesmente achava que aquele dia era uma taquicardia, né? Era uma crise de choro, que de repente eu tava passando por uma situação e eu caí num choro. Aquele medo que algo fosse acontecer, né? De imediato. E não se falava tanto na época, se eu tô falando de quase 25 anos, não se dizia tanto da ansiedade. A ansiedade não era o mal do século. Então, assim, aquela coisa, aquele medo de você falar e acabar passando realmente por doida, né? Aí, quando ela chegou nesse processo de quase síndrome do pânico, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu malho todo dia, eu já fiz exame do coração, eu já fiz teste de esteira, já fiz Holter, eu não tenho nada. Então, é a minha cabeça que tá com problema, né? Daí que eu fui atrás de psicóloga, depois fui psiquiatra e fui pros tratamentos alternativos, né? Foi uma opção minha. Eu sabia que era mais demorado, mas eu não queria entrar na medicação. A medicação que eu falo é uma medicação normal, né? Uhum. É assim, de farmácia. Eu fui pros florais, eu fui pra acupuntura, eu fui pra treinamento de respiração, eu fui pra reiki, eu fui pra um monte de outras coisas. E hoje eu sei controlar e sei o start. Por exemplo, assim, eu sei que aquilo... Então, eu já sei a respiração, eu já sei controlar, eu já sei cuidar das minhas crises de ansiedade. Que é um aprendizado complicado, né? Há 25 anos, quando eu não estava na casa dos 30 ainda, eu não entendia isso. Porque, não, como eu te digo, não era uma coisa tão falada, não era uma coisa tão difundida. Nós não tínhamos campanhas na TV para dizer o que era isso. Você conversava com uma amiga, você tinha até vergonha de falar pra ela, porque, cara, o que você tem? E isso eu vejo, Amanda, quantas e quantas mulheres jovens, eu falo mulheres, porque eu posso estar falando besteira, mas eu tenho a impressão que é a população que sofre mais com isso. Não sei se é verdade, você que pode falar se eu tô sendo correta nessa minha observação. Não, mas é porque assim, você vem com a deprê pós-parto. Você vem com a deprê antes do parto. Você vem com filho pequeno, escola, né? E aí por isso que eu falo. Essa escola, os adolescentes. Então, né? assim, essa sobrecarga, principalmente há 25 anos atrás, ela não é que ela fosse maior, mas ela era mais cobrada. Então, quando você senta para conversar, hoje não, hoje de boa. As amigas sentam, falam, nossa, essa semana me deu uma crise de ansiedade, o que você tomou? Eu tomei. Todo mundo fala, sabe? Todo mundo fala abertamente. Eu acho que isso melhorou muito para as pessoas. Até para você entender se o teu filho, teu sobrinho, afilhado tá passando por uma situação dessa. Porque muitas vezes o pai e a mãe não observam. Mas eles não percebem, não é por... que ele tá negligenciando, é porque de repente ele não passou por isso e ele não sabe, é adolescente, quer ficar no quarto, fica no celular, tá chorando por causa do namorado, sabe, aquelas coisas assim. Você vê muito isso no consultório, muitas vezes quando você dá um diagnóstico, quando a mãe chega e a mãe se assusta. Na parte dos adolescentes, uma demanda que tem chegado bastante em consultório é o quê? O celular. O celular, ele, assim, por mais que ele possa ser uma ferramenta de estudo, ele também tem atrapalhado bastante a produtividade dos adolescentes e crianças dentro da sala de aula, que é o que? A criança, por exemplo, ela tem que ter um limite, ela tem que ter um tempo de uso para essas telas. Um adolescente, no máximo, é 2 horas de uso, no máximo.
Ele já E o que vê, né, é que esse uso do celular está sendo exagerado. Por quê? Falta de monitoramento, a questão de impor um tempo, incluir outras atividades para sair da tela. Então, assim, quando a criança, por exemplo, quando volta às aulas, tem criança que já começa a ficar com ansiedade. Por quê? Quando chega na sala de aula, ela já fica pensando, quando chegar em casa eu vou ter acesso ao celular. Na hora Porque do tem na hora do intervalo tem escolas que liberam, né? Mas já tem outras que já não é tão aceito. Mas assim, nas escolas que não é aceita, a criança fica, não, quando chegar em casa só vou colocar minha mochila lá em cima do sofá ou coloco dentro do quarto, já vou mexer no celular. E aí não consegue se concentrar nas atividades, não tem um bom rendimento, não tem um comportamento adequado, né? Toda hora tem que ficar chamando a atenção. Né? Então, assim, o celular, ao mesmo tempo que ele ajuda, né, pelo fato de ter várias informações, de ser usado para assistir uma videoaula, ele também tem sido uma ferramenta, assim, que tem realmente... o bom e o ruim ficam muito igual. Os prós e os contras, né, a questão do uso do celular. Então, assim, ele tem que ser usado de maneira... né, moderada, o que seria bom? Os pais fazerem um monitoramento do que os filhos estão acompanhando, se joga algum joguinho online, como Free Fire, Roblox, que são jogos que a gente não recomenda. E fora outras coisas você não tá nem sabendo que vem. Exatamente. O que chega no consultório é o pai dizendo, não, meu filho só fica dentro do quarto, às vezes não quer nem fazer as refeições, né, principalmente café da manhã, uma refeição que é muito, assim, muitos adolescentes pulam, né, pelo fato do quê? Fica muito tempo ali no celular, aí às vezes acorda 11 horas, 11h30, né? Que tem muitos casos, né? Que dorme tarde, acorda tarde. Às 5 horas da manhã estão lá jogando. Isso. E aí o sono também, é um grande aliado. A questão de você ser saudável, né? De você ter uma saúde mental equilibrada. Por quê? Quando você não dorme o recomendado, que é de 7 a 8 horas, né, de duração de sono, por exemplo, no outro dia aquele adolescente ele não vai ter concentração, vai ficar sonolento, fadigado, estressado e pode desenvolver... Eu fico. Até... Todo mundo que não consegue dormir, ele tem grande, assim, possibilidade de desenvolver uma ansiedade, síndrome do pânico, até o Alzheimer também pode ser. E essa meninada não entende, tá, galera? Que depois dos 80, o sono não vai ser o mesmo. Então você já não vai dormir do jeito que você dorme. E aí não pode dormir nem menos e nem demais. Tem que dormir na quantidade correta. Isso. O que me preocupa muito é que para alguns pais a tela tomou o lugar da babá. A tela substituiu, né? a tela tomou o meu lugar para me dar sossego. Eu preciso de um sossego só com a tela nesse menino. Aí ele fica quieto. Mas é verdade. Eu tô rindo porque Hoje você chega. Gente, eu brinco que se eu tivesse internet na época que minhas filhas eram pequenas, eu tinha bamburrado de ganhar dinheiro. Porque era as conversas na mesa, sabe? De falar que não sabe, por exemplo, não sabia falar mandioca, falava minhoca, né? Eu quero comer minhoca. Então, assim, e a gente ria, né? Então, assim, é outra coisa que se perde, porque quando vai pra mesa, que eu acho que é um lugar sagrado, e que deveria continuar sendo, assim, a família sentar na mesa, nem que seja uma refeição única, porque eu sei que os horários dessa meninada também, pelo amor de Deus, tem hora que eu falo, Senhor Jesus amado, escola o dia inteiro, de noite mais escola, depois tarefa, depois rede social. E aproveitando esse teu gancho, na verdade, entra exatamente, às vezes, num excesso também de programação, né? Porque a criança não tá sendo mais criança, né? Ela, às vezes, até para tirar a tela, você enche a criança, ela tem horário, acorda tal horário, aí tem inglês de manhã, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem academia, tem a escola... E aí, quando chega o final do dia, como é que vai estar? Não, e aí chega no final de semana, eu quero descansar, porque eu trabalhei também a semana inteira. Não pode. Não, posso, porque eu soco a tela no menino. Entendeu? E vou descansar. Mas assim, isso que você falou realmente procede. É uma coisa assim que muitas pessoas têm visto o celular como uma válvula de escape. Por exemplo, uma mãe que não tem uma rede de apoio, né, pra ajudar a cuidar de uma criança, de um bebê. Aí vai lá e coloca,
né, a tela. Aí outras coisas que a gente pergunta também, o que seu filho costuma assistir? É o quê? Galinha Pintadinha, Peppa Pig, né? A Peppa é um desenho que a gente não recomenda. E o urso lá? A Macho e Urso. Essa menina é psicopata, hein? Já assisti, ela judia demais daquele urso, gente. Tadinho daquele bichinho. Não sei de nada disso. Gente, vou que me abster, porque eu não tenho informações para discutir o assunto. Na época, você lembra de um desenho animado que tinha aquela que pegava da Looney Tunes? Sim. Não era Mafalda, era outro nome. O nome dela era... Ai, gente, ela se estrangulava aqueles bichos. Essa menina aí sei não, viu? Judiaria daquele urso. Tem hora que eu falo, não é possível. Mas enfim, né? As minhas meninas não assistem mais esses negócios aí. Era a história do Pica-Pau, gente. Na minha época, eu amava o Pica-Pau. Mas o Pica-Pau era um destruidor. Não é? É. Né? Então, assim, é que, na verdade, eu acho que entra no... Jerry. Então, Jerry era aceitável? Não sei. Hoje não seria. Então, meu Deus do céu, como é aquele outro dos perdidos lá? Por que a gente não é norte nessa geração? Gente, não tem como. Eu acho que... Bom, não sei. Obviamente, na nossa época também tinha coisas mais saudáveis, vamos dizer assim, mas talvez não era tão acessível, também não tinha tanta disponibilidade. Hoje, eu acho que a questão é que tem muita disponibilidade e a questão é fazer uma leitura do que é o que não é adequado, não é isso? Isso. Por isso que entra a questão da importância do monitoramento. Monitorar o que seu filho está acompanhando pelas telas, estipular um tempo, no máximo 2 horas de uso. Uma criança, tipo um bebezinho, um bebê, o indicado é 1 hora no máximo. Porque, gente, como você vai esperar, tipo, 10 minutos, que não passa, você vai fazer uma prancha, parece que 3 dias naquela prancha, que é mais de 2 horas. E aí, quando tá no celular... Mas, deixa eu perguntar aqui agora, que eu fiquei curiosa. Por que não recomenda a Peppa? A Peppa seria por causa Peppa do... ou Peppa? Agora eu também não sei. A Peppa. Peppa. O pessoal fala Peppa. Eu também sei. Não... Assim, seria por causa do comportamento dela. Principalmente a questão com os pais. Teve um capítulo que ela chamou papai de burro. Eita, papai burro. Havaiano voando na minha época. Querendo ou não, a criança, ela sempre vai repetir aquele comportamento. Claro. Ela tem influência, né, dos estímulos. Aí vai, em algum momento, ela chama o papai de burro. Pra ver a questão da influência. Né? Então, assim, eu lembro como hoje, bem no finalzinho da graduação, que teve o estágio clínico. E aí, teve uma colega minha que estava acompanhando uma criança que estava assistindo a Peppa Pig. E o professor falou, pode falar para suspender, por causa do comportamento dela. Que é assim, tem a questão, a criança, ela não vai conseguir fazer tudo o que ela quer. Ela tem que entender que tem regras, que ela tem que obedecer. Assim como ela tem os direitos dela, ela tem o dever. Então, assim... Porque a gente vive em sociedade. Exatamente. E aí, querendo ou não, tem uma influência. Então, pode ver a questão do quê? Que muitas crianças, na questão de respeitar uma autoridade, uma figura de autoridade, como o pai, a mãe, o professor dentro da sala de aula. Então, por isso que a gente não recomenda a Peppa. Porque desenhos assim que... tem um pouquinho ali da questão de fazer com que a criança se torne uma criança birrenta. Sim, como o pessoal chama. E achando que com isso ela vai ter tudo que ela quer na hora que ela quer, né? Isso. Mas aí quando ela chegar ali pros seus 7 anos, 15, 18 anos, ela vai ver que o mundo é feito de colegas de trabalho, chefes, colegas de escola, diretor de escola, professor, que não é só de pai e mãe. Né? Nós sabemos também, Amanda, e você deve, quando você falou que você trabalha no Ministério Público, lidando com o problema de violência doméstica, nós sabemos também que existem algumas famílias que são disfuncionais. Você deve saber muito mais que eu isso. Principalmente lidando com o que você lida, né? E a pergunta clássica, de repente, já sabendo a tua resposta. A autoridade demais prejudica? Quando eu digo autoridade demais, assim... aquele pai e aquela mãe que cobram tarefa, que cobram hora, que cobra escovar dentes, que cobra... Você vai comer. Não tô com fome. Mas igual a minha mãe fazia, mas esse prato aqui vai ficar no fogão até a hora que você tiver fome, que você não vai comer outra coisa. Essa semana, o que bombou nas redes sociais, claro, aparece pra gente que é pai e outros pais compartilham, foi o marido da cantora Simone, que tirou tudo do filho. Você viu o que ele fez? Ele tirou celular, ele tirou tablet, ele tirou um monte de outro trem lá, porque o menino
brincando de jogar. E a conta dele é logada na conta do pai. Ele comprou créditos pro jogo sem falar com o pai. O pai fez ele vender o celular, fez ele vender o tablet, fez ele vender uma outra coisa para pagar o prejuízo que ele deu. E olha o filho de quem que ele é. Isso é educação financeira, inclusive, né? Como é que você gasta o que não é seu ou o que não é, né? Tipo, não é o planejado, não é o combinado. Exatamente. Então eu achei isso assim, que ele foi... Até porque provavelmente quando o pai entregou o extremo, né? Ó, você pode, é seu, mas ó, fale comigo, né? Criticado ao extremo e aplaudido do mesmo. Recentemente aquele garoto que vendia picolé lá no condomínio, lá em São Paulo. O filho né? de Por quê? Porque ele queria fazer o quê? Comprar o celular, não é? Era um 14, não sei das quantas. Quer? Trabalho pra isso. Tu vê como lá em casa o negócio funciona. Sempre funcionou desse jeito. Mas é isso que eu ia perguntar pra ela. Essa criança, ela vai ter problema com uma outra que é solta demais? Essa questão da autoridade seria a questão da cobrança. Cobrança em excesso, ela atrapalha, né? Até porque vai fazer com que a criança ou adolescente, ela se torne uma pessoa que se autocobra ao extremo para suprir as expectativas de outras pessoas. Porque, assim, outra coisa que a gente enfatiza é o quê? Você tem que suprir as suas expectativas, não a dos outros. Se você ficar fazendo tudo que os outros querem, que seria a questão de fazer, por exemplo, a pessoa, principalmente na questão do ensino médio, já começa aquela pressão. Você vai fazer que faculdade? Qual curso você quer estudar? Né? E aí começa aquela aflição. Aí o pai quer que faça medicina, a mãe quer que faça odonto, e já a filha quer o quê? Quer nenhum dos dois. Quer uma fisioterapia, a área da estética, né? Mas aí, pra não criar tanta atrito e também a questão do quê? De não decepcionar os pais, prefere fazer o que eles querem. Então, assim, os pais, eles têm que sentar e conversar e também levar em conta que o filho ele tem suas vontades, mas a partir do diálogo eles conseguirem resolver essa diferença e chegar no denominador comum e procurar apoiar, né, a decisão. Isso, Amanda, tem muito alinhamento, e aí assim, é todos os setores, mas a gente fala muito isso dentro do agro na questão da sucessão, né, porque a gente via, e aí é interessante porque isso fica parecendo ciclos no final das contas, porque se eu olhar para minha geração, foi a geração que os pais não queriam as filhas, mulheres principalmente, dentro do agro. Por quê? Achavam que aquilo era muito penoso, aquilo era muito difícil, então vai fazer uma outra faculdade, vai fazer outra coisa, seja professora, seja médica, não importa, é assim, era não trabalhar em algo que para ele era penoso. E normalmente acabava que o filho ficava porque aí era o homem, né? E aí, ao longo do tempo, e aí a gente tá vendo esses últimos 10 anos, os 5 mais, ainda mais os últimos 10 anos, a gente tem visto exatamente um movimento ao contrário, né? Quer dizer, essa coisa da inserção da tecnologia dando uma qualidade de vida melhor para vários setores, aí não é só para o agro, mas é para todo mundo, permitindo com que a gente tenha atuação de modo geral, então facilita com que a gente tenha aí uma diversidade de escolhas também, né? Então, seja questões em atividades que são mais operacionais, como em cursos que são também, né? A gente já citou algumas vezes aqui o caso do próprio curso de agronomia, os cursos de engenharia, de modo geral, que eram, né, mais por homens também, né? Então, assim, é interessante também esses processos de migração, não é? Isso. Até porque mostra que é a questão da igualdade, né? Que é uma coisa que a gente está em busca. Por exemplo, antes não tinha tanta questão também de psicólogo homem, era visto como um curso de mulher. Mas hoje no mercado tem muitos psicólogos que são homens. Então, assim, acredito, né, que essa questão da escolha tem que ser realmente a questão da pessoa ter uma habilidade de exercer aquela profissão. Você pesquisa, se você conseguiu se identificar com aquilo, por que não seguir em frente, né? Assim, por exemplo, um adolescente que está terminando o ensino médio, conversa com os pais. Pai, mãe, eu pesquisei sobre tal curso, tô pensando realmente em começar a graduação desse curso, procurar ter o apoio. Então, o indicado é os pais apoiarem, né? Porque às vezes essa questão
Claro, tem que impor limites, tem. Mas só que também tem que ver a forma que você vai abordar aquela pessoa, né? Abordar uma criança, um adolescente. Porque às vezes até mesmo o tom de voz assusta. Se for, por exemplo, um tom muito agressivo. Tem pessoas, por exemplo, desde a infância, sempre foi criada à base de grito. Né? Não tá questão de não conversar. Falar, fulano, vamos sentar aqui e conversar. Ó, você fez isso e isso, não foi certo. Porque assim, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem ansiedade só pela forma que ela foi tratada, pelo tom de voz que ela sempre foi abordada, né? A questão da vergonha, a timidez. Tem pessoas que têm uma timidez tremenda porque tem medo de ser repreendido em público, né? De não ser levada a sério. Esses engates são por causa da família. A maioria né? É porque, assim, antigamente, né, os nossos pais, a questão desses sentimentos era uma coisa que qualquer coisa era visto como frescura, né? Não tinha a questão de validar os sentimentos. E assim... Que era o que a experiência deles que eles tinham tido. Até isso, é uma reprodução. Até porque há 3 gerações atrás, vamos colocar assim, vamos colocar a geração da minha avó. Essa geração, ela não foi uma geração criada com carinho. Primeiro que o povo tinha 14 meninos, 15 meninos. Dá tempo, você nem lembrava. Chegava o menino dos outros, você nem sabia se era o seu, tava tudo misturado ali, dormia, você nem sabia se era tudo seu que tava lá, você chama menino dos outros. Então misturado. Tinha essa questão quando eu falo do contato físico, do afeto, do dizer eu te amo, né, porque a preocupação era, tenho que alimentar 14, 10, e ela já veio criada assim, né? Tinha filhos exatamente para trabalhar, para poder comer todo mundo junto no final das contas, né? Porque a mais velha, era sua mão de obra. A filha mais velha já criava os irmãos mais novos. Essa responsabilidade já passava para ela. E foi aí a próxima geração também. Claro que você vai quebrando algumas coisas, né? Você vai alterando, você vai mudando. O próprio fato da escolaridade, de leitura, de ver um filme, né? De ouvir alguns programas de TV, de rádio. Porque, na verdade, o YouTube Podcast ele já tem 20 anos, né? O auge foi a pandemia que trouxe o auge deles, assim, mas ele já... Eu vejo já existiu, não era um público tão... Mas que você podia ouvir, né? Você era chamado na coordenação da escola para falar alguma coisa. Na nossa época não era. Cara, eu mal saía da escola, eu chegava em casa e minha mãe já sabia o que tinha rolado na escola. Isso não tinha nem WhatsApp, não tinha as tias do WhatsApp naquela época. Imagina se tivesse. Entendeu? Então aí já era. E a mamãe amava. Hoje ela não... Hoje é da gente dar risada, né? A gente fala assim, vai, não pode bater, não. Não, eu nunca bati em você, de que você vê, não tem nem vergonha de tá mentindo. Ela se mata. Eu vi hoje o Padre Christian, que eu gosto de ouvir de manhã, ele falando que pra paróquia dele, não, a minha mãe só me bateu uma única vez. Todas as outras foram tentativas de homicídio. Porque ele é muito figura, né? Eu falei, eita. Mas então eu acho que isso evoluiu e desevoluiu, Amanda, no sentido como você falou, do desenho da Peppa. Por quê? Porque a gente tinha um respeito hierárquico que se perdeu. Eu vejo algumas mães hoje mais jovens, né? Minhas filhas são adultas, na preocupação de ser 100% amiga. Eu já acho que você perdeu a maternidade nesse sentido. Porque, que nem eu falo, muitas vezes você precisa da amiga. Óbvio que a mãe vai estar ali para te dar suporte, mas existem conversas que você não quer contar para sua mãe. Não que você não confie nela, mas é porque você tem um certo respeito pela imagem dela. E você quer ouvir de uma outra amiga que de repente passou pela mesma situação. Ou até mesmo seria, assim, essa questão da timidez, né? Então, fora isso. Tem muitas pessoas que não conversam com os pais porque já tem medo da forma de reação. Como que ele vai reagir quando eu for falar isso aqui com eles? E também porque tinha a questão dos tabus. Sim. Né? Por exemplo, quando
a menina passava a ser moça, né? Uma coisa também que muitas mães não falavam, né? Não sabia reagir. Então, assim, às vezes Elas vieram desse processo. vieram desse processo. Até mesmo a questão de procurar ensinar o que deve fazer, o que não deve fazer, as mudanças com o corpo. Então, até mesmo a própria moça que tá passando por todo aquele processo prefere não falar. Não vou falar que eu tenho medo. Aí, às vezes, tem delas que levantam algumas hipóteses. Meu Deus, só que eu tô morrendo. Exato. Já. Então, assim, por isso que, assim, por um lado, realmente você tem que estar ali conversando, falando, olha, se aconteceu alguma mudança com o seu corpo, conversa com a mamãe, né? Que às vezes tem, comparando, né, querendo ou não, tem essa comparação, tem alguns pais que são mais, assim, flexíveis, conversa com a filha do que algumas mães, né? Que seria a questão da vergonha de falar sobre esse assunto. Mas é o que? Você mostrar que tá ali para o que der e vier, para o filho, né? Então, assim, em vez de perder logo a paciência, porque querendo ou não, devido a alguns acontecimentos, por exemplo, a pessoa trabalha, né? Aí, querendo ou não, traz aqueles problemas do trabalho para casa, termina refletindo no convívio com a família. Por exemplo, até mesmo na hora de sentar, fazer uma refeição com a família, né? De conversar, aí tá. Querendo ou não, uma coisa que infelizmente tem acontecido, né, que é recorrente, o uso do celular durante as refeições, ninguém conversa, né, de procurar como é que foi o dia, comendo. Isso, de analisar o comportamento, vai que um filho ele tá passando por um momento difícil, também já pode estar dando alguns sinais que tá com ansiedade, mas devido tá ali no celular, ou até mesmo preocupado com outras coisas, né, passa despercebido. Eu ando levando umas broncas. Justamente pelo fato de estar deixando de lado. Levei bronca, mas tava no grupo. Não li. Abri. Seguiu vários. Eu não vou dizer nada. Tem um negócio chamado prioridades e responsabilidades. É diferente de TDAH e essas outras coisas. É que assim, literalmente, eu estou. DR público. Não, esses dias, daí hoje eu rindo de uma amiga. Eu falei, filha, você não bota mensagem nesse grupo? Todo santo dia ela coloca. E o que você está perguntando se é para comprar a sua passagem de avião, se nós já cancelamos a viagem? Quando? Eu digo, vai lá em cima para tu ver o negócio. Então, mas é assim, sabe aquela coisa de você, hoje eu não quero mexer, hoje eu não quero fazer, e parece que aquele dia todo que você precisa saber rola naquele dia, entendeu? Aí eu fico, ai meu pai... Aí você tem que definir estratégias, né? Não. Como é prioridades. Até você definir, né? Porque isso que você tá falando, eu acho que é um negócio muito interessante, principalmente porque, assim, por exemplo, eu tenho feito tenho tentado pelo menos fazer isso, mas assim, tem aquilo que é necessário, porque tem a ver com o seu trabalho, exatamente. Então, quem são os grupos que eu não posso deixar de olhar, né? Que é assim, se mandar uma mensagem, provavelmente é algo importante, né? Então, o que eu tenho feito é isso, e aí você tem que definir estratégias, por exemplo, realmente reativar a conversa para que você volte nela depois, né? Aqueles grupos que você participa que não são tão importantes, joga eles pro arquivamento, porque aí eles não ficam na tela principal, e você definir que uma vez por dia você vai acessá-los para, nem que seja limpar, pelo menos entrar e dar uma olhada e ver se tem alguma coisa que tem pertinência com você, não, porque muita gente participa de 50 grupos, mas no fundo, os relevantes são 5. Então, assim, você tem que adotar realmente, acho que, estratégias para que você priorize aquilo que é importante para você, né? Eu penso dessa forma porque isso tem feito, pelo menos, diferença para mim, né? Eu falo por mim porque, assim, é o que eu tenho adotado, porque senão vira um mundo sem fim, né? Você não sabe nem por onde começar, né? Seria o acúmulo. Exato. Né? Porque, assim, tem grupo que, por exemplo, tem gente, eu, por exemplo, gosto de mandar uma mensagem assim, eu vou mandar uma mensagem. Bom dia. Aí tem gente que manda, bom dia, dá enter, né? Envia. Oi, Amanda. Enter. Tudo bem? Enter. Então, quando você olha naquela conversa, quando você olha numa conversa, às vezes tem lá 50 conversas. Não tem 50 conversas. É 3 conversas só porque as pessoas mandaram sim, não, ok, não, talvez. E não é. E aí as pessoas precisam também aprender a usar a ferramenta de forma estratégica mesmo para dizer.
Eu consigo escrever lá e dar enterzinho e mandar uma única vez, uma única mensagem, mas tem tudo o que eu quero, né? Então, oi, Amanda, bom dia, tudo bem? Tá tudo no mesmo texto. Ou seja, quando eu der um enter, é uma mensagem só. Então, eu acho que às vezes também isso é uma coisa que é muito legal, que como principalmente porque o WhatsApp virou ferramenta de trabalho. Isso. Né? Eu não mando um bom dia pra alguém esperando que a pessoa vai me responder bom dia pra dizer o que eu quero. Não sei se você... Na mensagem que eu mandei pra você, né, Amanda? Assim, oi, Amanda, bom dia, tudo bem? É Diana aqui do programa Agro Mulher Mais. Gostaríamos de agendar uma entrevista. Tá tudo num texto só. Eu mandei uma única mensagem. Então, para ela, apareceu uma única mensagem, mas tem um texto falando o que era essencial para ela saber quem era eu, o que eu queria, né? E aí, quando ela me respondesse, ela já podia vir com todas as informações. Então, isso dá uma agilidade, né? Eu acho que organiza também a nossa vida, porque senão, se toda vez oi, Amanda, e aí, Amanda, oi, Diana, tudo bem? Tudo bem. 3 horas depois, nós ainda estamos lá. Já falou que queria ainda. A praticidade, né? Você ser prática. Eu queria ver com a Amanda. Eu sei que a Amanda, até pra gente entender o trabalho um pouquinho mais sobre o trabalho da Amanda, o tal do TCC que você trabalha. É TCC, né? Que é a teoria comportamental cognitiva. A terapia cognitiva comportamental. É o contrário. E você trabalha mais exclusivamente isso, ou tudo isso que a gente conversou aqui faz conexão com a tua atividade hoje, vamos dizer assim? Assim, a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem. É porque a psicologia ela tem várias abordagens. Tem a psicanálise, tem a humanista, tem a behaviorista e tem a TCC. E tem mais outras. Sim. A terapia cognitivo-comportamental ela trabalha com o quê? Por exemplo, a gente fazer uma pesquisa de vida do paciente, a infância, adolescência, levando em conta um adulto, né? E a partir desses acontecimentos do passado, a gente focar no presente, porque ela foca muito no presente. E a partir dessa pesquisa, né, dessa investigação, ali pelo processo de anamnese, que é o primeiro contato com o paciente, a gente vai ter técnicas, né, que tem técnicas que amparam, como se fosse uma comprovação, para mostrar para o paciente o que ele está passando. E aí, a partir, tem algumas atividades que são para casa, que é o monitoramento do comportamento, ver se a pessoa tem grande facilidade de alterar seus comportamentos mediante uma situação que ela está sendo ali colocada à prova, né? Então, assim, o trabalho da terapia cognitivo-comportamental é trabalhar o comportamento. O nome por si só já diz, é o comportamento. O objeto de estudo é o comportamento. Ver como que a pessoa se porta diante de algumas situações, como que ela vê aquela situação. Porque, assim, uma coisa que a gente enfatiza é o quê? A gente não quer deixar o paciente ali totalmente dependente da psicoterapia. O nosso intuito é, a partir do trabalho, né, que vai ser feito, fazer com que ele se torne seu próprio autoterapeuta. Que ele saiba lidar com as situações cotidianas. Porque, assim, querendo ou não, dificuldades irão surgir. Então, assim, a pessoa tendo uma ajuda, ela tendo ali a questão de um direcionamento, ela consegue lidar com aquilo ali de uma maneira mais leve. Não ver que aquilo ali tá tudo perdido, porque pra tudo tem um jeito. Sim. Né? O que resta é o quê? A pessoa procurar ficar um pouquinho mais calma, colocar a cabeça no lugar e pensar em alternativas de como ela vai conseguir resolver aquele problema. Porque, assim, a pessoa que tem ansiedade, algumas pessoas na primeira oportunidade, meu Deus, já tá tudo perdido, como que eu vou fazer e agora, né? E também quer tudo pra ontem. Sendo que é um processo, até mesmo um processo de cura. Por exemplo, você passou por uma situação que lhe machucou bastante, querendo ou não, por exemplo, confiança. Quando a confiança ela é quebrada, por mais que você, né, por exemplo, é igual um copo. Você quebra, você pode até colar os pedaços, mas não é a mesma coisa. Então, assim, o processo de cura, ele leva muito tempo, requer um tempo. Então, a pessoa ela tem que se permitir viver o processo. Que é o quê? Se permitir viver aquele dia. Se você tá feliz, tudo bem. Se tá triste, tudo bem. Nem sempre você vai estar feliz e nem sempre você vai estar triste. Porque, assim, tem a diferença de você ficar triste e você se entregar pra tristeza, pra aquela situação. Verdade. Então, assim, a pessoa entender, não, se é necessário eu viver esse dia de hoje, eu vou viver, mas amanhã, né, eu vou erguer minhas... Como é?
Aham. as mangas. Arregaçar As mangas embora. e seguir em frente, né? Entender que, assim, é um processo que tudo passa, né? E acreditar que vai conseguir superar tudo aquilo ali e também ela não vai criar tantas expectativas, né? Que podem estar fugindo da realidade para ela não se frustrar. Então, o intuito da terapia cognitivo-comportamental é trabalhar o comportamento, enfatizar o presente, para a pessoa não ter aquela preocupação excessiva com o amanhã, porque o amanhã é uma coisa muito incerta e ele pode ser mudado em questão de segundos. Então, assim, a pessoa saber lidar, né, com tudo que está acontecendo ali na vida dela e entender que também para tudo acontecer requer um tempo, né, porque tem a questão do amadurecimento, também a forma que você vai receber uma notícia. Por exemplo, as pessoas têm os objetivos delas, têm as metas. Mas e aí? Será que ela tá preparada para viver tudo aquilo? Será que aquilo ali em algum momento não pode também fazer com que ela mude em alguns aspectos? Né? Por exemplo, tem pessoas que têm vontade de ter um carro, o carro do ano, né? Mas que a partir do momento que consegue ter aquele carro já muda o comportamento. Aí tem a questão de novo, né? Isso. E aí também tem a questão do quê? De se tornar um pouquinho soberba, né? Então tem que analisar por esses pontos, entendeu? E tanto é interessante isso que você fala, porque às vezes a pessoa tem um objetivo que às vezes é até difícil e tudo, ela trabalha tanto, aí na hora que ela alcança, parece que zera, né? Parece como se ao invés de daquilo dar uma energia pra ela e falar assim, não, agora então eu vou conseguir uma casa, sei lá, qualquer coisa que seja, né? Meio que mudar o objetivo é como se a pessoa baixasse, né? Ficasse na zona de conforto. Também. Na verdade, eu acredito que, dando ainda o exemplo do carro, não era o carro, é você, né? Sempre é, né? Não é o carro. Posso ter aquele carro, mas não é o carro, sou eu. Por quê? Eu quero ter esse carro para ser visto, para eu ser convidado para as coisas, para eu entrar em certo grupinho, para eu ser aceito em certas tribos. Tá, o carro não é um passaporte para isso. Minha pessoa é o passaporte para isso. É a questão da personalidade, o caráter. O carro só vai me levar até a porta daquele lugar. Independente de que carro seja, né? Então, eu na minha visão, não sou psicóloga, muitas vezes a frustração é por isso. Porque ela acredita que aquele bem vai fazer com que ela seja vista, com que ela seja aceita, ela seja aceita. Mas ela não mudou e não se moldou para que isso acontecesse. Mas, Amanda, quando eu falo em moldar, você no início da tua fala, no início da nossa conversa, falou que você trata homens que estão em processo de... Tu consegue segurar essa tua pergunta? É só porque eu queria... sabe o que eu fiquei curiosa? Porque assim, quando ela tá falando da questão do tratamento, principalmente da questão do consultório, é que eu acho que gera muita dúvida para as pessoas a questão do tempo. Né? Porque, às vezes, tipo, por exemplo, o tempo da terapia. Por quê? Quando a gente vai... Segura tua pergunta. Que eu também tô curiosa nessa. É porque, às vezes, tipo, a gente vai pro médico e fala assim, toma tal remédio, então, se você volta daqui a 30 dias, ou nem volta, né? E já na terapia, não. Você tem... É possível, por exemplo, você... Eu tô falando isso às vezes por curiosidade, porque às vezes a pessoa nem vai, porque ela fica pensando, meu Deus, vou ter que ir lá toda semana, vou ter que ir lá todo dia, vou ter que... Enfim. Só pra gente dar uma noção para as pessoas de como é que funcionaria. Claro que cada caso é um caso, mas assim, o que é existe uma recomendação geral, alguma coisa, ou pelo menos um norte para as pessoas de como que funcionaria a questão de um acompanhamento? Isso, de uma... Assim, tem a triagem, né? Que é a partir da triagem é o quê? É o primeiro contato com o paciente, que é o processo de escuta, acolhimento e identificação da demanda. A triagem é justamente para isso. Aí a gente vai pegar aquelas informações e a partir do estudo do caso do paciente, a gente já diz a quantidade de sessões, porque tem a diferença da consulta para a sessão. A triagem já é a consulta, né? E que é aquela anamnese que você falou, que é a anamnese psicológica, que é para conhecer a história do paciente, né? Fazer o estudo do caso e analisando a gente fala, fulano vai ser de 8 a 12 sessões, dependendo da evolução do paciente. Sim. Por exemplo,
Se estipula 12 sessões e a gente vê que o paciente já está apto para receber alta, por exemplo, na 10ª sessão, as outras 2 ficam de sessão de reforço, aí pode ser a cada 15 dias, mas a sessão mesmo é semanal, né? Entendi. 1 vez por semana. Por exemplo, o processo de triagem tem até no máximo 1 hora, né, de duração. Já a sessão, no máximo 50 minutos, de 40 a 50 minutos. Então, assim, mas a maioria dos casos é de 8 a 12 sessões, né, que, por exemplo, algumas pessoas, nossa, mas esse tempo todo, mas é que nesse tempo você se surpreende por exemplo, na 9ª sessão você já está apto, né, a receber a alta e recebe alta. Então, vai muito, um trabalho em conjunto, né, psicólogo-paciente. Porque, assim, não adianta a pessoa colocar as demandas, jogar as responsabilidades em cima do profissional, porque ele tem que, né, correr atrás, tem que assumir sua parte. Então, assim, por exemplo, é um trabalho em conjunto, em alguns momentos, que é o quê? Psiquiatra, psicólogo. Aí tem a questão do quê? Muitas pessoas confundem psiquiatra com psicólogo. O psiquiatra, ele é um médico, né, que é o que vai fazer a prescrição do medicamento. Por exemplo, ansiedade. Por exemplo, o psiquiatra recomenda um cloridrato de sertralina, né? E a partir daí ele já encaminha para o psicólogo. Aí às vezes também a pessoa vai primeiro no psicólogo, a gente vê a necessidade da intervenção com o medicamento, a gente encaminha para o psiquiatra. Então, assim, o psiquiatra, ele é um médico, né, que realmente tem um CRM que pode fazer a prescrição dos medicamentos. E a gente entra já com a parte da psicoterapia, que é trabalhar as demandas internas, porque assim, às vezes as pessoas, ela criam muita expectativa em cima do medicamento. Não, vou tomar o medicamento, vou ficar boa logo. Mas e aí, as situações cotidianas da sua vida? A questão de você estar criando algumas situações em sua mente. Será que elas estão realmente dentro do contexto do que você está vivendo? Será que ela procede? Né? Porque às vezes a pessoa, nossa, eu tô paranoica. Né? Exatamente. Não, eu pergunto isso porque assim, eu acho que é importante, que nem todo mundo já foi, né? Muita gente não vai, às vezes por conta de receio ainda e tudo mais. Então é uma forma até para vocês, né, que estão aí acompanhando, entenderem que não existe uma regra, né, definida, e é muito essa coisa da corresponsabilidade mesmo. E, gente, se você não assumir a responsabilidade para resolver os seus problemas, não é o psicólogo que vai resolver por você. E assim, né? A gente direciona, a gente orienta. Já a questão da escolha, da decisão é do próprio paciente. Mas assim, é entender que para cada decisão vai gerar uma consequência, e quem vai ter que arcar com a consequência é o próprio paciente. Sim. Então assim, querendo ou não, as pessoas têm um receio de ir atrás de um psicólogo. Eu não sou doido. Não, ou se não vai passar o ano inteiro lá, né? Vai lá toda semana, ok? Mas ele não toma atitude, por não tomar atitude, não vai resolver, então... E assim, às vezes as pessoas, antes mesmo de ir atrás do psicólogo, conversa, fulano, não tá acontecendo isso, e se a pessoa... Pois vai atrás de um psiquiatra, vai atrás de um psicólogo. Mas eu não tô doida. Gente, ainda tem essa galera, ainda tem. Todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico, porque assim, você não sabe o que pode acontecer no amanhã, né? Por exemplo, quando você perde um ente querido, né, que tem a questão do luto. Como que você vai lidar com aquele luto? Né? Porque tem a diferença de você viver aquele momento e você se entregar. Porque tem pessoas que desenvolvem uma depressão por causa do luto, que perdeu a pessoa e aí não sabe como que vai lidar com aquela situação. Então, assim, a ansiedade, a gente fala muito que a ansiedade nunca é do nada, ela sempre tem um motivo por trás. E por isso que é importante esse processo da investigação, de você investigar o que aconteceu, para a pessoa chegar àquele ponto, né? Porque querendo ou não ter um julgamento, as pessoas, mas fulano é assim porque ele quer, mas será que ele tá tendo a rede de apoio? Será que você, pelo menos, motivou aquela pessoa a ir atrás de um profissional? Então, assim, são vários detalhes que fazem com que a pessoa realmente reconheça que tá precisando de ajuda e vá atrás de um profissional. E, assim, como eu falei, o intuito do psicólogo não é deixar a pessoa dependente ali da terapia, é fazer com que ela se torne o próprio autoterapeuta e ela consiga tomar as decisões por ela, mesmo sozinha, a questão de criar uma independência. Que chega ao ponto realmente onde você pode até errar, mas acho que o que se torna diferente é a percepção, ou seja, é eu perceber que aquela atitude que eu tô tomando
num primeiro momento, eu simplesmente agi. A partir do momento que eu tô com um acompanhamento, que eu estou orientada, e eu continuo agindo da mesma forma, mas perceber que, peraí, opa, eu repeti aquele comportamento, então peraí, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, né, é a atitude mesmo diante do próprio problema, né? É porque tem a questão da diferença de você reconhecer que errou e você mudar, e a diferença de você reconhecer e persistir no erro. Verdade. Então, assim, cabe a você escolher quais desses que fica melhor, né? Então, assim, tudo é difícil. Né? Por exemplo, até mesmo como vocês falaram, né? A questão de praticar atividade física. De início é muito difícil, porque querendo na pessoa, nossa, vou ter que dedicar 1 hora, 1 hora e meia do meu tempo para praticar atividade física. E também tem a parte do quê? De você ficar sentado no sofá, né, fazendo alguma coisa ali que não vai agregar em nada, comendo, né, às vezes vendo uma coisa que não agrega em nada, sendo que você poderia estar dedicando esse tempo ao autocuidado, né, então assim, você tem poder de escolher o seu difícil, você prefere dedicar 1 hora e meia a praticar atividade física, né, você tá cuidando de si mesmo, ou ficar 1 hora ali, por exemplo, a todo momento ali mexendo no celular, vendo informações que não agregam em nada, ou até mesmo se alimentando de uma maneira... Em outro tocar saxofone. Ou então não tá se alimentando de maneira saudável, e aí, porque assim, se você não arranja um tempo pra cuidar da saúde, você vai ter que arranjar um tempo pra cuidar da doença, então assim, vai muito da escolha. Aí a gente entra nessa função que você tá dizendo. Muitas vezes a frustração leva à ansiedade. A falta leva à ansiedade. Mas eu tô vendo o excesso levar à ansiedade. Essa semana também foi notícia em todos os canais. Padre Fábio de Mello assumindo novamente a depressão e a ansiedade dele. Então, assim, todo mundo que olha o Padre Fábio, ele é um homem de Deus, ele é um homem bonito, ele é um homem que está em todas as mídias sociais, ele está aberto em não sei quantos milhões de seguidores, né? Quer dizer, para a mente normal, que eu digo que não tem a visão do psicólogo, por que essa pessoa está com depressão? Por que essa pessoa está com ansiedade? Então, a gente está tendo esses dois vieses, não é? Isso. O excesso e a falta, que são dois excessos, né? Pode ser, às vezes, o excesso seria o quê? O medo de decepcionar as pessoas, de não conseguir fazer tudo que é atribuído a ele, né? Assim, eu já cheguei aqui. Eu cheguei, era tudo que eu tinha programado para eu estar com 40 anos, eu era para estar aqui mesmo. Mas eu ainda tenho mais 40 anos de vida, cara. E agora? Que é a preocupação quanto ao futuro. Eu tô vendo muito isso. Mas, retornando àquela pergunta que eu ia fazer para ti, dessa questão do tratamento, né, com os homens, na questão de violência doméstica. Só para separar, isso é só agressão física ou entra o abuso também? Não, né? Assim, esse trabalho do grupo reflexivo seria o quê? A questão de... É como se fosse um curso, como eu falei no início, né? Que é junto com a assistente. Por exemplo, chega até o Ministério Público, a quinta promotoria, né? Que é responsável. Assim, tem o processo da triagem também, né? Que é feita uma triagem pela assistente e uma triagem pela psicóloga. Que é o quê? A gente filtrar os perfis das pessoas que podem estar sendo incluídas nesse grupo. Por quê? Quando vê que tem algum caso, assim, a pessoa tem um processo, né, que não se limita somente à questão da medida protetiva, aí ele não é aceito no grupo, né? Então, assim, e nem é tanto um tratamento, seria a questão do quê? De fazer com que ele entenda o porquê que ele chegou ali, porquê que ele se encontra ali no local. Sim. Porque muitos deles pensam que estão sendo julgados. Não, o intuito é o quê? Fazer com que eles possam ser até mesmo multiplicadores de conhecimento e passem para outras pessoas entender, olha, a violência ela não se limita somente à violência física, tem a violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica, né, a violência moral. Então, assim,
entender que qualquer atitude que ele venha ter com aquela mulher, né, que possa estar oprimindo, que possa estar, de certa maneira, mexendo com a autoestima da mulher, tem uma consequência, que aquilo ali é uma violência. Por exemplo, alguns falam, não, mas eu só falei isso e isso pra mulher. Mas e aí? Qual o impacto daquela palavra para aquela mulher, né? Aí alguns deles não fala que só ameaçou, mas a ameaça também é uma violência psicológica, né? E é crime. Então E a polícia fala. E a polícia Cuidado com fala. Ameaça é um estado de alerta. E aí, a partir desse curso, que são ao total 11 encontros. São 11 encontros por quê? Porque tem o primeiro que é a anamnese e logo após tem 10 encontros que também tem participações especiais como juiz, promotor, delegada, que é a doutora Ana Marisa, né? Então, assim, tem várias pessoas que vão estar levando o conhecimento delas para eles entenderem o porquê que eles estão ali, que é o que? Desconstruir o machismo, né? Entender que pode ter sim, uma divisão de tarefas dentro de casa, que não é só a mulher que tem que se responsabilizar. Então o intuito é o quê? Fazer com que eles entendam e eles também possam passar para outras pessoas as informações que eles conseguem, né, absorver ali, o conhecimento que eles conseguem absorver ali no momento, durante os encontros. Mas o intuito do grupo é esse, né? Tanto que a promotora responsável é a doutora Hortência, que é a da 5ª Promotoria. Que é a que trabalha com a Casa das Marias, né? A doutora Hortência? Eu digo trabalha no sentido de que a parceria ali. Isso, porque lá a Casa das Marias, elas recebem as mulheres que foram, né, até a delegacia. Praticamente os maridos dessas, né, companheiros. A maioria são ex-companheiros que chegam. Então isso não é um clichê, isso é fato. É fato. A maioria é ex-companheiro. Ex-companheiro. E aí também envolve a questão de criança, que é o que é a questão da guarda, né? Que aí também entra falar um pouquinho sobre a alienação parental. Isso é importante. Né? E aí você fala na questão assim que impera um pouco do machismo nisso. Esses homens, quando chegam lá, Amanda, você percebe que eles foram homens que foram, que cresceram vendo essa violência, ou nem sempre essa violência era o que ele aprendeu de tratamento para a mãe, foi o que o pai deu para ele como menino, né, como adolescente? Tem ainda esse estigma de que quem é o abusador, quando eu falo abusador, gente, eu tô falando da questão de violência física. Tem ainda isso? Isso foi uma mentalidade criada? Ele viu o pai bater bastante? Ele viu a mãe ser uma mãe submissa? Ou não, é dele mesmo isso? Em alguns casos foi porque vivenciou, e outros foi porque ele realmente aprendeu que era daquela forma, né? Então, assim, tem até um encontro que é passado um vídeo que fala sobre a questão do poder do eu te amo. E tem muitos deles que ficaram reflexivos. Teve um encontro, né, que a gente passou esse vídeo. Isso no curso? No curso. Que ele falou assim, eu nunca escutei um eu te amo do meu pai. Né? Eu nunca escutei um eu te amo do meu filho, né? Então, assim, pra ver com a palavra, né, pode simplesmente trazer um impacto, né? E a importância de você falar, né, um eu te amo. Teve um senhor, né, que ele já tinha uma idade, que ele falou que nunca tinha escutado um eu te amo dos filhos. E ele também nunca tinha falo para os filhos. E a partir do momento que ele viu aquele vídeo, ele disse que ia começar a praticar, a dizer, eu te amo, meu filho. Né? A questão de demonstrar. Porque às vezes tem algumas pessoas que vê a questão do demonstrar afeto, eu tô sendo muito sensível, tô demonstrando muita vulnerabilidade, tô sendo frouxo, não tô sendo cabra macho, como o pessoal costuma dizer, né? Mas assim, você tem que demonstrar enquanto pode, dizer que gosta, dizer que ama, né? E não é errado. Você tem que expressar, porque assim, que adianta você o que adianta você ter aquele sentimento guardado, você ter vontade de expressar e não expressa porque não consegue, né? Então, assim, por mais que você tenha sido criado num ambiente em que
querendo ou não, era um local que as pessoas não tinham essa questão de ser algo comum, de você expressar que você gosta, por que não quebrar esse ciclo? Fazer tudo diferente, né? Porque é a partir daí que você vai unir o laço, que você vai fortalecer aquele vínculo, principalmente com a família, né? Dizer que gosta, perguntar como é que foi o dia da pessoa, né? Porque às vezes só de você demonstrar que você se preocupa já muda, a pessoa se sente uma pessoa importante. Não, fulano não se importa comigo. Então eu vou começar a falar mais o que acontece na minha vida. Uhum. E o que você vê disso, Amanda? Isso tem cura? Eu vou usar a palavra cura porque é um tratamento. Tem cura? Esses casais conseguem ter uma pós-vida depois desse curso? A parceira retorna, o casamento segue, ou aquilo que foi quebrado não tem mais volta? O que você fala disso pra gente? Porque assim, eu vou falar por mim. A tendência é que nós, principalmente nós mulheres, a gente julgue. A gente a gente quer tratamento pra vítima. Né? Eu não quero tratamento pro agressor, eu quero tratamento pra vítima. Porque ela tá quebrada. Mas eu sei também que esses homens são quebrados. Eles são quebrados. Senão não teria quebrado, né? Eles são quebrados, porque a estrutura se quebrou porque o todo, né? Ela, com certeza, ela já deve ter visto, que eu também já vi, mulheres grávidas de 8 meses apanhar. Sim. Pra uma pessoa ir pra cima de uma já mulher, tá errado, imagina isso. bater numa mulher que tá num dos momentos mais frágeis da sua vida. Então, assim, é isso que eu queria eles têm esse conserto, seria a mudança de comportamento, de não praticar mais. A meta desse conserto. A fala dela, tem conserto? Vamos levar na oficina. É porque eu quero usar palavras que não sejam, né? Literalmente tem conserto. Essa pessoa que quebrou, assim, ela vai lá, a gente passa um super bonder, assim, de primeiro eles chegam bem resistentes. Nossa. Chegam bem resistentes, né? Porque eles já pensam que já tá. É porque assume, tira a culpa, né? Isso. A responsabilidade. O que eles mais falam o quê? Não fizemos nada. A xícara caiu nela. Aí... E aí, uma coisa que a gente fala muito. Vê isso aqui como uma segunda chance, né? Porque assim... Ele já poderia ter sido, né? Poderia muito bem já ter o pedido de prisão feito. Sim. Mas ali é uma nova oportunidade. Então, assim, tanto que a gente fala, em vez de você ver, porque assim, é toda segunda-feira. É um curso que tem duração de 2 horas, né? 1h30, 2 horas. Aí eles, mas eu trabalho. Mas assim, não custa nada você abrir mão dessas 2 horas e a gente também emite uma certidão justificando o momento da ausência daquele contribuinte no ambiente de trabalho. 2 horas num curso no ar-condicionado ou você quer a semana inteira na jaula? Vamos pesar isso? É nesse sentido. O que é melhor, galera? Talvez assim. Mais ou menos. Claro que ela não vai falar isso, eu que tô aqui. Mas lá é uma segunda chance. E aí, muitos deles, com o passar do tempo, né? Até porque é 2 meses e meio a durabilidade. Porque é toda segunda-feira, né? Então, assim, a gente já fala, você não se preocupa quanto à questão de você não estar no ambiente de trabalho, a gente vai emitir ali um documento ali justificando, né? A declaração justificando por que você tá ausente. Sim. Então, assim, com o tempo, tem deles, quando já tá chegando bem no finalzinho do curso, fala, nossa, eu me acostumei tanto em vir toda segunda-feira pra cá, eu vou sentir falta. E também porque eles têm acesso a esses profissionais que às vezes eles vê como pessoas inalcançáveis. Né? Que é um juiz, um promotor, entendeu? E o quê? O defensor público também, né? Tem o defensor público que vai até lá conversar com eles. Tem aula sobre direitos humanos, cuidados com a saúde do homem. Tem, assim, da gente falar um pouquinho sobre a forma até mesmo de se comunicar, porque já que tem a violência, né? A violência psicológica, tem a violência verbal, a gente fala muito a questão de você ser uma pessoa mais assertiva. O que seria uma pessoa assertiva? É uma pessoa que coloca em pauta o ponto de vista dela, ouve o do outro, e a partir do diálogo eles conseguem chegar no denominador comum. Não tem um tipo de comunicação agressiva, que é o quê? O meu ponto de vista é o que tá certo, o seu tá errado e pronto. Baixa a bola. Isso. A questão de desvalorizar também o ponto de vista de outra pessoa. Então, assim, a gente
fala de tudo um pouquinho, e a gente sempre fala, gente, aqui é uma segunda chance, vocês não veem isso aqui como uma forma de que a gente tá aqui pra julgar, não é uma punição, né? Então, assim, essa questão no caso, você falou da questão de continuar, né? Não tem. Assim, a questão de uma incidência quando a pessoa termina o curso de ter de recuperação que chega depois do próximo curso. Até a questão da presença deles é avaliada. Se ele tem no máximo só 2 faltas e tem que ser justificadas e comprovadas. Se não for justificado ou comprovado, aí a promotora tem que tomar as medidas cabíveis para o caso. Eu acredito que muitos que vão ouvir, que estão nos ouvindo, não imaginam o que se passa por esse processo, né? Volto a dizer, o julgamento é geralmente pro lado do agressor. E eu acho que é natural. Inevitável. É natural das pessoas fazerem isso. Você sempre vai torcer pro lado mais fraco. Mas a gente sabe também, né? Como eu disse, são pessoas que estão quebradas, que estão com as emoções não foram construídas, né? De forma correta. Se foi uma criança que ouviu sempre coisas erradas, a mãe sempre baixou a cabeça, endeusou o pai e vai, sei lá, né? Dos motivos e das não, né? A gente vai falando assim, porque mas o bom é que você que nos ouve aí, pare pra pensar se de repente como é que você via a tua mãe passar por isso, né? Como é que ela ficava depois, pra você pensar bem, contar até os 10, né? Sair. Não reproduzir. E dar uma voltinha. Tentar não entrar no mérito de uma briga quando tá muito nervoso. Eu sempre digo isso. A questão até mesmo de atribuir atividade, né? Não, isso aqui é atividade de mulher, isso aqui é atividade do homem. Tem a questão da submissão, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Assim, essa questão da submissão é o quê? A mulher, ela nasceu pra ser igual ao homem, né? Tem a questão, o que o pessoal diz, a mulher nasceu da costela do homem, então é pra ela andar lado a lado, nem em cima e nem é muito abaixo, né? Então, assim, porque a partir do equilíbrio, né, a questão de divisão de tarefas, a questão de você estar conversando, procurando fulano, eu tive alguma atitude que machucou você, como que eu posso mudar pra gente ter, assim, a questão de um equilíbrio, a gente não estar em conflito a todo momento. Pra ver que o diálogo é sempre a base de tudo, e o respeito também. Com certeza. Com certeza. Então, assim, refletir um pouquinho, né? Entender que para cada decisão, cada atitude, ele vai ter uma consequência. Cada ação tem uma reação, né? Muitas vezes o teu silêncio pode acabar com uma agressão que viria, né? E a questão de denunciar, a importância de denunciar. É porque, assim, muitas pessoas às vezes julgam uma mulher que, mas ela não saiu desse relacionamento é porque ela não quer. Mas quais são os fatores que tem por trás, né? Antes dela tomar essa decisão, assim, né? Não julguem a vítima, né? Tu não sabe o que ela tá passando. Isso. Você não calçou as sandálias dela. Isso já é bíblico, né? Você não sabe o que ela tá caminhando. Que poderia ser uma dependência emocional, a dependência financeira, quando tem uns filhos, que é o medo do filho passar uma dificuldade. De repente, foi o modelo de homem que ela viu a vida inteira. Então ela acha que ali tá pagando os pecados? Ou até ela perceber que não, mas a percepção é dela, né? Da pessoa que tá lidando com isso. Amanda, nossa, o papo foi muito gostoso, assim. Passa muito rápido, cara. E a gente vai perguntando, a gente vai falando. Eu acredito que muita gente... Eu não sabia desse programa, achei muito interessante. Eu realmente gosto, sabe? Isso me aquece o coração quando você ouve umas coisas assim. Porque a gente tem que dar chance para as pessoas ter uma nova chance, uma nova vida, construir uma nova família se aquela não deu mais certo, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz com essa notícia. Eu acredito que grande parte da cidade talvez nem sabe disso. Então, assim, gratidão demais, né? A gente teria muito mais coisa para falar, já entrar em medicação de comportamento. Mas aí, mas o nosso ainda não tá que nem o Inteligência Ilimitada, que é 5 horas de podcast. Mas é muito gostoso. Amanda, tuas redes sociais, teus contatos, onde é que as pessoas podem te encontrar? Conta aí pra... Pois bem, o meu Instagram é psi.amandafontes. PSI, né? PSI.amandafontes.
Como eu disse pra vocês, eu trabalho lá na Atende Já. Vocês podem estar entrando em contato. Na rua Isaac Na rua Martins. Isaac Martins. Né, ali, onde era o antigo prédio da CDL, né, que funciona. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando no Instagram também, da Atende Já Balsas. E aí, qualquer dúvida, pode estar me procurando. E pode também no teu estar Instagram procurando. também, mandar lá no direct. Isso, qualquer coisa pode mandar mensagem. Tá? Então, Amanda Fontes, então, psi.amandafontes é o teu Instagram. E do Atende Já é Atende Já mesmo? Isso. Atende Balsas? Atende Já Balsas. Atende Já Balsas. Então, tá aí, gente. Olha, as redes sociais da Amanda. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço Muito pelo bom, convite. né? Um bate-papo assim gostoso, acho que orientativo mesmo, até para as pessoas, mais esclarecedor mesmo, acho que vai por aí mesmo. É isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao final, né? E nós agradecemos e aproveita e segue a gente nas redes sociais, acompanha, você pode escolher aí a sua forma, a sua melhor forma de acompanhar o nosso programa na Rádio Boa Notícia, todos os sábados de 8 às 10, também lá no YouTube, ou então pelo Instagram, ou pelo Spotify. Segue a gente, @Rede Agro Mulher Mais, e acompanhe não só essa entrevista, mas todas as nossas outras entrevistas desses 4 anos, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo. Tchau.